Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de gramática português. Peço que todos vocês já peguem seus livros de gramática. Abram a minha página 28, tá bom? Como é que foi aí o final de semana de vocês, o feriado? Aproveitaram bastante? Espero que sim. Espero que tenham aproveitado, descansado, dormido, né? Estudado, com certeza. Então vamos lá, pessoal, iniciando aí mais uma semana. Peço aí que vocês abram o livro de vocês de gramática na página 28, tá bom? Enquanto vocês pegam aí, eu vou colocar o nosso cabeçalho aqui, tá bom? Bom, pessoal, no capítulo 2 aí, iniciamos agora o nosso capítulo 2, nosso livro de gramática, onde vamos falar um pouco aí sobre a formação da nossa língua, tá bom? Isso foi algo que nós já abordamos anteriormente no início do nosso ano letivo, onde tivemos uma pequena introdução que falamos sobre justamente essa formação do português, como ele se deu, como surgiu, como foi essa formação, quais foram os aspectos, a origem, a história, tudo relacionado a essa formação do português brasileiro, tá bom? E também a gente viu um pouquinho sobre o português de Portugal. O foco nessa aula aqui é a gente ver um pouquinho, além da questão da colonização, que já foi falada aqui, a gente também falar um pouquinho sobre as diferenças do português do Brasil e do português de Portugal. A gente já sabe que o português de Portugal, apesar de ser o mesmo do Brasil, que é o que nós falamos aqui, ele possui pequenas diferenças, tá? Pequenas diferenças que podem ser notadas através da escuta, né? Vocês percebem que eles têm um R mais puxado, na escrita também, alguns vocábulos mudam também com bastante frequência, a forma de escrever algumas palavras, a estrutura também sintática muda um pouco. Enfim, eles têm várias diferenças, mas ainda assim eles são compreensíveis, tá bom? Eles ainda assim são compreensíveis para nós, tá bom? Então, na página 28 aí, ele inicia fazendo um questionamento. Como vocês estão vendo aí, o menino pergunta assim: se os indígenas viviam aqui antes dos portugueses, por que eles não descobriram o Brasil primeiro? Um ótimo questionamento, na verdade, já que eles viviam aqui muito antes dos portugueses, por que eles não descobriram primeiro? Vamos lá, né? Aqui ele faz uma leitura, pessoal, falando sobre a questão histórica, tá bom? Eu vou ler um pouco para vocês, para a gente poder dar continuidade, tá? A língua portuguesa foi trazida para o Brasil há mais de 500 anos, veio com os colonizadores portugueses, que depois de atravessarem o Oceano Atlântico em busca de riquezas, aqui desembarcaram em 22 de abril de 1500. Embora esse fato tenha entrado para a história como o descobrimento do Brasil, inúmeros povos já viviam por aqui, falando aproximadamente 300 línguas. Como pensaram que haviam chegado à Índia, os portugueses passaram a chamar esses povos de índios.
As terras descobertas eram, no entendimento dos portugueses, o fim do mundo. Por isso, poucas pessoas queriam vir para cá. Aqui não havia nada parecido com a vida social europeia. Além de predominar um clima completamente diferente, assim vieram excluídos baixos funcionários, aventureiros, degregados, predominantemente homens e com pouco nenhuma escolarização. Como eram desvalorizados socialmente, a forma como eles falavam também era desvalorizada. Simplesmente era uma língua diferente, desprestigiada, do português praticado pelas classes sociais dominantes. Em resumo, deixa eu fazer um pequeno resumo para vocês aqui, pessoal. Os portugueses, a forma de vida europeia era completamente diferente dos povos que eles colonizaram. Devido à questão social, a classe social, eram bastante pobres, não viviam em sociedade. Os europeus já estavam em uma sociedade organizada, já tinham se organizado, enquanto os outros povos não. Aqui viviam alguns indígenas, então eles não tinham essa noção de sociedade. Nós passamos já a conviver em sociedade após essa colonização, tá bom? Tem uma parte aqui que é muito interessante, que ele fala aqui, ó, predominantemente homens e com pouca ou nenhuma escolarização. Ou seja, na maioria das vezes, eles iam e colonizavam lugares onde não havia educação escolar, não havia escolarização. Portanto, o nível de conhecimento das pessoas lá não era muito elevado, cientificamente falando, né? Mas eles tinham seus costumes, eles tinham seus rituais, tinham toda a sua forma ali de viver. Então, passamos a viver ali em sociedade depois dessa colonização dos portugueses, tá bom? Aqui, na página 9, fala um pouco mais sobre essa história, né? Como é que se deu esse enredo. Depois eu quero que vocês leiam em casa, porque agora a gente vai enfatizar um pouco mais a questão da mudança linguística. A mudança que ocorre entre o português de Brasil e de Portugal. A gente chama PTBR, abreviação para Português Brasil, e PTEU, que é Português Europeu. Pronto. Página 30 agora. Vamos lá. Página 30. Vamos fazer a leitura. As diferenças são bem evidentes, principalmente na fala. Tanto é que, ao conversarmos com alguém que fala o português europeu, que é o de Portugal, é comum sentirmos dificuldade em entender a sua expressão. Vamos ver alguns exemplos aqui. As sequências e ai muitas vezes são reduzidas a i e a, esses ditongos ou hiatos aí. Assim, palavras como peixe, beijo, cheiro, caixa e baixo são pronunciadas peixe, beijo, cheiro, caixa e baixo. O som representado pela letra R no final de palavras é apagado, assim como cantar, vender, sair, amar e professor são pronunciadas como canta, vende, sai, amo e professor. Ou seja, eles não têm esse R que nós temos no final da palavra. Amor, fazer, comer, achar. Não, eles não têm esse R, tá? É um R omisso. Mas não é somente na fala que o português daqui é diferente do português de lá. O nosso vocabulário e a nossa gramática também são bem diferentes. Por acaso você sabe como se chama um goleiro lá? Guardador de redes. E telefone celular? Telemóvel. Aqui ouvimos muitas pessoas que falam, ela está estudando. Lá ela está a estudar. Lá se fala dar-te-ei um beijo. Aqui é comum ouvirmos vou te beijar, vou te dar um beijo. Concluindo, em relação ao português europeu, o português brasileiro não é feio ou bonito, certo ou errado, ele é apenas diferente. Deixa eu enfatizar essa questão para vocês, pessoal. Pronto, a gente viu algumas diferenças. Deixa eu colocar aqui. Algumas diferenças fonéticas. O português europeu não possui o R.
Diferenças fonéticas, eles não pronunciam R no final da palavra e eles não pronunciam os ditongos I e E, tá bom? Então, a primeira diferença que a gente conseguiu localizar. Mas deixa eu dar uma explicação para vocês aqui. Também no início do nosso ano letivo, como introdução à nossa matéria, a gente falou um pouco sobre a variação linguística, o preconceito linguístico, que é causado quando uma pessoa brinca com a outra, ofende a outra, insulta a outra, faz graça da outra pela forma como ela fala. Por exemplo, se um mineiro viesse passar um período aqui com aquela forma, né, como ele fala, aquela forma que as pessoas chamam do interior, né, matuto, que é também uma forma de preconceito linguístico. Então, isso aí a gente tem muito a ver com o que a gente estudou, porque não é que seja certo ou errado. Não é que o português de Portugal seja mais certo ou mais errado do que o português do Brasil. Não, não é isso, pessoal. A questão é que cada local tem a sua forma apropriada e específica de se comunicar. Aqui no Brasil, por exemplo, como vocês viram, nós não falamos estou a estudar. Não, a gente não fala isso, tá? Você pode até ouvir alguém falando eventualmente, né? Estou a estudar, né? Mas não é algo que posso dizer assim, não é algo muito comum, né? Talvez em textos muito formais você possa ouvir. Aqui a gente fala, estou estudando. E isso significa a mesma coisa que isso aqui em português de Portugal. Estou a estudar. E eles não pronunciam, estou a estudar. Bom, não tem esse R aí no final. Então, é uma outra diferença. Professor, então quer dizer que o português do Brasil está errado? Não, não está errado, é apenas a forma como nós nos comunicamos aqui. Quer dizer que a forma do português europeu está errada? Também não. Para que haja certo, não é necessário que haja outro errado. Ambos estão corretos. Entendeu? Não é necessário que um esteja errado para que o outro esteja correto. Não, são várias as possibilidades de você expressar a mesma coisa. Não é necessário que você é, é, diga que um está errado para o outro está certo. Não, não é necessário isso. Tá bom? Vamos lá agora. Agora a gente vai para um pouquinho abaixo aí, que fala sobre a língua falada e a língua escrita. Deixa eu logo colocar essa observação aqui. Pronto. São algumas diferenças, tá? Agora vamos lá. Segundo, língua falada e língua escrita. A linguagem verbal pode ser falada ou escrita, mas embora todas as comunidades humanas falem ao menos uma língua, nem todas possuem a modalidade escrita. Logicamente, a fala surge primeiro que a escrita, que é uma consequência das necessidades comunicativas do seu falante. Né? Isso acontece desde a pré-história. Basicamente, aqui está falando sobre a questão da comunicação. Isso que a gente também já viu, tá? Inclusive na aula de arte, onde a gente fala sobre a forma de comunicação não verbal, onde você não utiliza as palavras, onde você não utiliza a fala, a voz, você utiliza gestos, você utiliza pinturas, você utiliza toda a forma de comunicação verbal, seja corporal, facial, gestos, todas as formas possíveis, tá bom? A gente já falou sobre isso daí. Aqui ele só quer enfatizar que algumas línguas não possuem forma escrita, apenas forma falada.
são línguas que ainda estão em desenvolvimento, né? Hoje é difícil você encontrar. Eu acho que isso acontece apenas com os idiomas que não receberam continuidade. Tá? Esses que não receberam continuidade, esses aí de fato eles foram um pouco esquecidos, deixados de lado. Mas hoje você não encontra nenhum idioma que tenha essas características. Todos eles possuem a sua forma oral, né, que é a fala, e a sua forma escrita. Todos eles já têm aí uma estrutura gramatical também bastante avançada. Bom, pronto. Vamos lá agora. Página 31. A língua e suas mudanças. Com o tempo, a escrita ideográfica foi sendo aperfeiçoada, passando a utilizar também símbolos com os quais se procurava representar os sons da fala. Daí por diante, a escrita sempre buscaria ser um espelho da fala. Bom, em português se fala como se escreve. E aí, gente? Esse questionamento fica. O português, ele se fala como se escreve? O que vocês acham dessa afirmação aí? Eu acho que não, gente. Eu acho que não. Acho que a gente não fala como a gente escreve, não, hein? Não, a gente não fala como a gente escreve, pessoal. Tem várias diferenças fonéticas aí, as quais a gente precisa se atentar, tá? O som de algumas palavras mudam e são representados por palavras que possuem também sons diferentes, vogais diferentes, consoantes diferentes, né? Que muitas vezes nos confundem. Por exemplo, se fala, esse si aí, tem um som de E ou um som de I? Tem um som de I, mas se escreve com E. Se fala, não é se fala, né? Se fala, é se fala. Mas tem a letra E, a vogal E, mas tem um som de I, da vogal I. Por quê? Gente, é uma questão fonética, né? É o nosso idioma que é assim, a gente tem que se adaptar. Então, é um questionamento que muitas pessoas fazem. Professor, o idioma a gente fala como a gente escreve? Não. Muitas pessoas falam bastante do inglês, né? Que inglês é completamente diferente a forma como você ouve, como você escreve, mas esquecem também do português, que também tem esses traços aí, ó, onde a gente não fala como a gente escreve, é completamente diferente. Tá? Algumas coisas, claro, de fato, permanecem a mesma, tá? Mas a maioria não, a maioria, como vocês estão vendo aí, muda, tá bom? Esses fatores aí são fatores linguísticos, tá? Pronto. Aqui na página 32 está falando sobre a questão do preconceito linguístico, que a gente já falou em outras aulas, tá bom? Que é um tema muito importante a ser discutido ainda, a questão do preconceito linguístico. É quando a pessoa é ofendida, humilhada, verbalmente ou fisicamente, pela forma como ela se comunica, pela forma dela falar, tá bom? O motivo a motivação dessa agressão é a forma, a maneira, o jeito que a pessoa se comunica. Tá bom, isso é classificado como preconceito linguístico, tá bom? Pronto. Passem aí agora, pessoal. Pronto. Passem agora aí para a página 36, tá? Vamos relembrar um pouco essa questão aí. Página 36, rapidinho. Pronto. Página 36 tem como foco aí o preconceito linguístico. Vamos fazer a leitura aqui juntos. Para entender bem o que é o preconceito linguístico, uma boa saída será recorrer à etimologia da palavra preconceito. A etimologia é a origem da palavra, tá bom? Isto é, a sua origem. Na nossa língua, a palavra conceito tem muitos sentidos. Um deles é opinião, ponto de vista. Como ocorre qual é o seu conceito? Todas as pessoas que falam flor, blusa, bicicleta. Diante de uma pergunta como essa, como qualquer outra, devemos pensar para responder adequadamente. Então, vamos pensar um pouco. As pessoas que falam flor, blusa,
Flamengo e etc., em geral, pertencem a que classe social? Essas pessoas tiveram ou têm a oportunidade de estudar, essas pessoas são valorizadas socialmente. Por que será que falam dessa forma? Vamos lá. A gente já trabalhou em sala, acho que isso daqui daria uma ótima discussão. A gente já trabalhou isso aqui em sala, então vocês já estão bem afiados quanto a isso. Primeiro, normalmente, pessoal, as pessoas que falam desse jeito, não é que elas sejam burras, não é que elas não sejam inteligentes, não é nada disso, pessoal. Não é nada disso. A maioria pertence a uma classe social baixa, onde muitas vezes não teve condições de frequentar uma escola, tá? E normalmente na escola, onde a gente aprende essa questão do certo e errado, né? Na disciplina, no português, matemática, ciências e etc. Bom, então, às vezes a pessoa não teve essa oportunidade de frequentar a escola, o que fez com que ela não conseguisse desenvolver o idioma, ela não conseguisse desenvolver esse tipo de coisa, tá bom? Essas pessoas são valorizadas socialmente? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, elas não são valorizadas socialmente. Muito pelo contrário, elas são ofendidas, elas são humilhadas, elas passam vergonha porque as pessoas fazem graça e piada da forma como elas se comunicam. E nós sabemos que isso não é legal. Isso é muito sério, pessoal. E isso é muito triste também. É algo que vocês devem tomar bastante cuidado para não acabar ofendendo o coleguinha com isso, tá bom? Por que será que falam dessa forma? Bem, talvez o motivo mais pertinente a isso seria a falta de escolarização, ou seja, não tiveram oportunidade de frequentar a escola, não tiveram oportunidade de ir à escola, o que resultou nesse déficit, nessa falta de educação escolar, tá bom? Não é que a pessoa seja burra ou algo do tipo, não. É que ela não teve a oportunidade como você teve de frequentar a escola e de aprender essas diferenças aí, tá bom? Portanto, ele foi um desfavorecido, nós podemos dizer assim, ele não teve esse favorecimento de ir a uma escola como você vai todos os dias, basicamente, de ter um professor para auxiliar as atividades, as tarefas, entendeu? São vários fatores que influenciam isso daí, tá, gente? Muito bem, pessoal. Então, assim a gente conclui, tá? Ok. Aí a gente conclui a nossa explicação sobre isso, tá bom? Na próxima aula, a gente vai para a página 37 e vai fazer as atividades aí propostas na página 39, tá bom? Ainda temos muito para ver sobre esse assunto, dessas diferenças do português da Europa, que é o de Portugal, e o português brasileiro, que é o nosso, tá bom? Bem, gente, vejo vocês na nossa próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo no Class App, estou à disposição de vocês, tá? Próxima aula a gente vai concluir realizando a atividade do primeiro quiz, tá? Da página 39. Vamos trabalhar mais um pouco nessa questão do preconceito. São várias questões, tá bom? Essas questões aqui, preferencialmente, eu gostaria de responder com vocês aqui em sala, não gostaria que vocês fizessem em casa, tá bom? Portanto, na próxima aula já peguem seus cadernos também de atividades, deixem-nos abertos, pois nós vamos trabalhar algumas questões, algumas atividades, para exercitar tudo que a gente colocou aqui, do que a gente aprendeu, né? Muito bem, pessoal. Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Será de produção textual, de acordo com o nosso cronograma de aula, tá? Fique com Deus, tenha uma ótima semana, boas aulas, bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula. Bom, vou deixar essa anotação aqui para vocês. As outras sobre preconceito linguístico e sobre a formação do português vocês já têm no caderno de vocês, que nós já tivemos essa aula aí no início do ano letivo. Tá, gente? Então, fico por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Boa semana para vocês, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, gente.